Vamos então enfocar este tema importante que é o do direito notarial. Vocês vão saber o que é isto, e isto tem ligações diretas com esta polêmica da invasão ou da ocupação, como queiram, aquele terreno ali na 401, na SC 401 aqui em Florianópolis. Nós vamos conversar com o professor Roberto Pugliese, que é advogado, especialista nesta matéria. Vamos conversar com ele então. Doutor Pugliese, bom dia. Como vai, Marcelo? Tudo bom? Tudo bem? Bom dia a todos. Prazer falar com o senhor. Fazia tempo, né? Fazia tempo. Grande abraço. Então, professor, vamos falar então do assunto. Depois até a gente estica um pouco no que se refere aos demais temas, né? Mais periféricos aí do assunto, mas este específico, qual é a sua opinião a respeito, hein, desta ocupação ou invasão? Agora a dúvida de quem é o terreno exatamente, o que lhe parece, hein, pelo que o senhor tem lido aí, pelo menos? Bom, o que ocorre é o seguinte: nós temos que analisar a situação sobre o enfoque do direito de propriedade. E o direito de propriedade no Brasil, ele é garantido pela Constituição Federal desde que a propriedade cumpra a sua função social. Sim. Isso é constitucional. É uma garantia você ser proprietário, o Estado te garante, desde que você cumpra a função social. Nessa área em que existem pessoas que adentraram a título, segundo alguns, de invasão e de ocupação, segundo outros, eu acredito que hão de fazer uma análise sobre o enfoque constitucional. Sim. Isto é, o proprietário, o pretenso proprietário, está cumprindo a sua função social? Se ele estiver cumprindo a função social, essa propriedade tem que estar garantida. Isso vem de uma lei editada pelo Castelo Branco, que depois foi incluída na Constituição de 88. Caso esse pretenso proprietário não esteja cumprindo a sua função social dessa propriedade, a Constituição tem que ser aplicada. Isto é, o Estado não garante esta propriedade. Pelo contrário, com a ocupação, deixa de ser invasão, passa a ser uma ocupação. E esta ocupação, ela se transforma mais num ato político para forçar a reforma agrária, ou algo que leve esta propriedade a cumprir a sua função social. Então, é por isso que a estrutura judiciária entrega esse tipo de demanda a um juiz agrário, a um juiz que tenha mais afinidade, mais o dia a dia voltado para esse tipo de questão. Porque não se deve enfocar esse tipo de demanda sob a ótica do direito civil, aquela ótica mais individualista em que eu sou, digamos, eu sofro alguma violência no que é meu, então eu vou à justiça pedir reparação desse prejuízo, desse dano, tentar recuperar aquele direito que eu perdi, sob o enfoque de direito civil, que é mais individualista. Quando o movimento se dá através de um grupo, de uma coletividade, esse movimento tem um aspecto político, e tem um aspecto político respaldado pela Constituição, porque a Constituição Federal, ela impõe como dever do Estado, inclusive, a reforma agrária. E a reforma agrária deve ser aplicada às propriedades que não cumprem sua função social. No caso específico, existe inúmero específico aqui da parte norte da ilha, aí em Canalheiras, né, na região lá, Bom Jesus, ali, existem
detalhes que constam nos autos do processo. As partes, o ofendido proprietário, o que se diz proprietário, foi a justiça, e aqueles que adentraram a área, respaldado por um entendimento de que o imóvel não está cumprindo a sua função social, se defenderam na justiça e estão aguardando agora uma definição que não é uma sugestão, é um decreto, cumpra-se, é isso que vai ter que ser feito. Ou seja, embasado nas provas, o juiz agrário vai determinar permaneçam ou não permaneçam e caberá recurso. Agora, surgem outras situações paralelas. É o caso de que tem agora famílias, tem pessoas de idade, tem pessoas com dificuldades, tem crianças e que estão ali. Então, isso é um ato político que força o Estado, dá um destino para essas pessoas que se dizem trabalhadores rurais ou trabalhadores urbanos que não têm onde morar. Sim. Agora, doutor, no acordo feito nesta reunião aí de conciliação na sexta-feira... Eu estava viajando, eu desconheço o teor do acordo. Ah, sei. Bom, a primeira questão, que é a mais importante, ficou decidido o seguinte: as pessoas que compõem a ocupação permanecerão na área até o dia 15 de abril de 2014. E além disso, foi feito um levantamento, um mapeamento. Eles já chegaram a um número, são 350 barracos. E a Polícia Ambiental demarcou o terreno, fotografou, mediu as moradias, e ninguém mais poderá ir lá morar, além dessas pessoas que estão morando já nesses 350 barracos. Até lá, o pessoal vai ficar monitorado e no dia 15 de abril terá que sair. O senhor acha razoável o que foi conciliado, hein? Bom, se tem que sair a definição, por determinação judicial, eu interpreto que o magistrado tenha chegado à conclusão de que aquela área é de quem está reclamando, é do pretenso proprietário, é do proprietário na forma da lei, e que realmente ele cumpria a função social. E que, cumprindo a função social, o poder público tem a obrigação constitucional de garantir o direito de propriedade. Sim. Porque se não fosse isso, o juiz não poderia determinar a desocupação da área, de forma alguma. E digo mais, se chegou a essa conclusão que eles terão que sair no dia 15 de abril, então o juiz não interpretou como uma ocupação, ele interpretou realmente como uma invasão. Invadiu, é um ato ilegal, vai para fora. Só não vai para fora imediatamente, em virtude de algumas circunstâncias. Nesse prazo que ele deu é para que cada um vá procurar como se arrumar. Agora, doutor, e quando chegar no dia 15 de abril e nós tivermos uma dificuldade em ter aquela área desocupada, ou seja, as famílias mostrem dificuldades de para onde ir, enfim, a gente sabe que existem crianças, mulheres, a questão social, enfim, o sofrimento daquelas pessoas desassistidas, né? O que poderá ser feito, hein? Não há como se afastar digamos assim, da interpretação fria da lei, tem que sair e aí usa-se a força policial, o que poderá ser feito, hein? Qual é o entendimento jurídico desta situação? O que a gente tem visto ao longo, sei lá, dos últimos 30 anos aproximadamente, dos últimos 40 anos, o que a gente presencia é o seguinte, que há um movimento político dentro de alguma área que normalmente é uma área que não está sendo utilizada, uma área que serve para futura especulação imobiliária. Normalmente é isso que a gente vê. Sim. E uma área que claramente não vem cumprindo, o proprietário não vem cumprindo a sua função social. É isso que a gente vê. Aí
o Poder Judiciário ainda preso a dogmas de 500 anos em que a propriedade é absoluta, é praticamente uma capitania, é praticamente uma propriedade medieval, e que na realidade não é, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. O Poder Judiciário decreta friamente a tutela da propriedade, ainda que a lei não dê esse amparo, porque não está cumprindo a função social. Muito bem. Aí, para minorar o drama, dá-se um prazo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, depois tem que sair. E o pessoal não sai. E aí vem a tropa de choques e transforma um problema social, um problema grave, num problema, num caso de polícia, numa violência tão violento como nós vimos no final do Campeonato Brasileiro, aquele jogo de futebol, só que não numa casa de espetáculo, mas onde alguns miseráveis estão instalados tentando iniciar uma nova vida. Qual é a solução? No meu entendimento, a própria estrutura jurídica dá a solução. É decretar-se o imóvel decretar-se para fins social e decretar a desapropriação com a finalidade de manter as pessoas que ali estão e constituir um assentamento. Pois não, doutor? Pois a minha visão é essa. Tá. Não, eu só lhe perguntei, a gente teve um corte aí na comunicação, mas enfim. Para minorar o drama, é a desapropriação para fins de reforma agrária. Não, é uma situação dolorosa para quem era o proprietário, mas ele vai receber uma indenização por isso. Só que essa indenização é em títulos da dívida agrária resgatáveis em 20 anos, salvo as benfeitorias. Sim. Se não tem benfeitorias, ele não vai receber nada em dinheiro à vista. Entendi. Bom, doutor, só para não deixar de falar do assunto que foi, eu mancheteei isso aqui antes da nossa entrevista até, que é uma situação curiosa das terras de marinha, que este é um assunto mais abrangente, e as pessoas, muita gente não sabe, inclusive, que nos processos que pessoas comuns, enfim, cidadãos que estão morando em pretensas terras de marinha, entram na justiça para obter a sua escritura pública, como a gente diz, né? Muitas delas têm logrado êxito por conta de que o Estado, no que se refere à União, né, não tem tido provas, papéis suficientes para provar que aquelas terras são suas. Isto, certa vez o senhor me contou isso, eu fiquei impressionado inclusive com a longevidade da lei, né? Ela vem lá do Brasil Império e até hoje isso não foi reajustado, não foi legalizado, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor me contasse novamente este pedaço aí desta história, que é curiosíssimo. Tá, o que acontece é o seguinte, a União, ela de uns 10, 15 anos para cá, ela resolveu demarcar os terrenos de marinha. Demarcar de modo que o que é meu, quem tiver em cima, eu vou legalizar e vou cobrar. Você pode permanecer, mas vai pagar um aluguel. Só que essa demarcação sendo feita de forma totalmente errônea. Inclusive, posso afirmar, isso eu tenho afirmado nas demandas, agindo de má fé. A União age de má fé. Porque na orientação do Ministério do Planejamento para as delegacias da Secretaria do Patrimônio da União nos estados, tem uma orientação, tem uma ordem de serviço que dá a forma pela qual os técnicos devem demarcar e coloca claramente que terreno de marinha é terreno seco. Acontece que terreno de marinha, de acordo com a lei, não é terreno seco.
É o terreno contado a partir do panhamar médio de 1831. Sim. Isso não significa que seja necessariamente um terreno seco. E de 1831 a esta data, ecologicamente, o meio ambiente mudou totalmente no mundo inteiro, ou por obra da natureza ou por obra do ser humano. Porque às vezes você constrói uma ponte aqui em Florianópolis e o mar invade Guaratuba. É coisa da natureza. E se tem um terremoto na China, tem efeito na Ilha do Marajó. Isso também já está comprovado. Mas, enfim, existem muitas provas que revelam essa má fé. Não é equívoco, é má fé da União invadindo propriedades que estão fora do alcance da linha de 1831, como determina a lei. Isso significa que se você vai à justiça e apresenta a medição na forma da lei, inclusive usando critérios do Ministério da Defesa, do Comando da Marinha, ou seja, usando orientação da própria União, você mostra que a maioria das vezes a linha não está onde a União demarcou, a linha está bem adentro do mar, às vezes está a 100 metros da praia, está submersa. A linha é uma linha imaginária que está totalmente longe da onde a União afirma que é. Entendo. E é interessante, e aí caracteriza a má-fé, porque a União é uma pessoa fictícia, é uma pessoa legal, mas ela é fictícia, mas ela é uma única pessoa que representa internamente o Brasil. E ela tem braços, né? Um braço é o Ministério do Planejamento. O Ministério da Defesa, através de seus técnicos do Comando da Marinha, ele dá critérios para você medir a maré de qualquer ano. Você retroage no tempo e ele dá condições de você ter onde era a maré de 1910, em 1800 e tanto. Ele tem essa condição. E o Ministério do Planejamento dá uma orientação expressa: terreno de marinha, terreno seco. Ou seja, tem que dizer que é nosso para poder cobrar ou para poder tirar a pessoa e virmos a usar de uma forma confiscatória. Bom, está aí. Professor, a gente está com um problema de comunicação aí, está cortando um pouquinho a nossa ligação, né? Mas e o nosso tempo está esgotado também, mas eu gostaria num segundo momento, lhe convidar para vir até o estúdio da Guarujá aqui, para que a gente possa desenvolver com mais tempo até este tema que é tão importante para nós aqui da ilha de Santa Catarina. Temos problemas enormes a este respeito, né? Há inclusive tentativas aí do Congresso Nacional em modificar essa lei já há muitos anos, né? Existem dezenas de projetos nesse sentido. Mas é mais demagogia, né? Porque a arrecadação é muito alta. Pois é. Há inclusive tentativas de que o governo federal, através desses projetos, se desfaça dos terrenos, né? Diga que então o terreno não é mais dele, né? Mas eu não acredito. Eu acredito que isso é mais demagogia nós já temos visto ao longo dos últimos 20 anos, assim, é sempre alguém falando sozinho e depois na hora H não resulta em nada. Bom, então tá certo. Muito obrigado, viu, professor? Vamos continuar esse papo aqui. Marcelo, eu agradeço aí o espaço, sua atenção, e eu agradeço os ouvintes. Tá certo. Um abraço. Bom dia ao senhor. Bom. Este o doutor Roberto Pugliese, que mais uma vez, né, nos deu uma aula aí sobre essa questão do direito notarial e que envolve de pronto aí a todos nós, né? Vivemos numa ilha, né? Então este é um problema sempre presente. O deputado Edson Andrino
deputado estadual, mas quando foi deputado federal, deixou lá no Congresso Nacional alguns projetos que se somaram a outros tantos referente a este tema. Agora, como disse o professor Pugliese, nenhum deles chegou ainda ao plenário. E pelo que a gente conhece da política brasileira, não